श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः गुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Muito bem. Então, a gente inicia sempre com uma introdução, uma pequena introdução. A maioria de vocês já estão há anos, né, estudando Vedanta, mas mesmo assim é sempre importante fazer essa pequena introdução antes de mergulhar no texto, né? Então, aqui a gente está estudando, né, uma parte do Vedas, né? As Upanishads, aqui no Upanishad está dentro do Vedas. Então, o que é o Vedas? O Vedas é a escritura básica da Índia, né? A escritura básica do hinduísmo, né? O hinduísmo, em particular, tem como, né, toda a base nasce desse conhecimento que é o Vedas, né? A palavra Veda significa fonte de conhecimento ou um meio de conhecimento, né? Então, a raiz verbal Vida significa conhecer. Então, esse é o Vedas. E o que esse Vedas, né, apresenta? Né? A base de toda a cultura tem, né, tem fundamento nesse conhecimento, que é o Vedas. Então, o que a gente encontra, né? Então, todo o conhecimento, né, das 4 metas, as metas dos seres humanos, que são apresentadas como 4 metas. Então, essa meta, as metas e a forma de realizar, a forma de chegar a essas metas, o meio para realizar essas metas dos seres humanos são apresentados nesse Vedas. E quais são essas 4 metas? A gente já viu Dharma, Artha, Kama, Moksha, né? Essas 4 metas são apresentadas e os meios para conseguir atingir, né, realizar, a realização dessas metas são apresentadas no Vedas. Então, quais são essas 4 metas? Só dando uma pinceladinha, Dharma, a busca por uma vida ética, uma vida de valores, baseado nos valores, né? Então, essa é uma meta do ser humano. Então, a gente pode dividir, né? Todo mundo está buscando, mas a gente pode classificar todas diferentes metas que os seres humanos têm, baseada nessas 4 metas. Então, a meta de fazer o correto, de fazer o justo, de seguir os valores. Daí a gente tem Artha, né? A meta da sobrevivência, todo mundo quer se manter vivo, né? A sobrevivência. Então, você faz tudo que é necessário para manter a sua existência, né? Então, a busca pela sobrevivência. Daí a gente tem Kama, que é a busca do prazer, do conforto, né? Então, você quer sobreviver, mas não só sobreviver, você quer o mínimo de conforto. Então, essa busca de confortos e prazeres a gente chama de Kama. E daí a gente tem Moksha. Moksha é a busca da liberdade, que a gente vai estar vendo com detalhes o que é essa tal liberdade. Então, são essas metas
que basicamente a gente busca, né? Isso é apontado no Vedas e apresentado também a maneira de conquistá-las. Daí a gente tem também um outro nome usado, né, comum para esse estudo, esse conhecimento. Então, esse conhecimento que tem, né, que toda a cultura hinduísta tem como base, que é o Vedas, é também chamado de Shruti, né? Então, Shruti é um outro nome que a gente usa para o Vedas. O que significa Shruti? A sabedoria escutada, né? Então, por que sabedoria escutada? Então, todo esse conhecimento, né, que está dentro do Vedas, acredita-se que esse conhecimento ele foi escutado pelos rishis, foi recebido pelos rishis, né? Então, por isso, Shruti é aquele conhecimento, aquela sabedoria que foi escutada, né? Quem são os rishis? Os rishis foram grandes sábios que tinham uma capacidade mental extraordinária, que a gente não se compara ao que existe hoje, né? A nossa capacidade mental. E esses sábios, então, receberam esse conhecimento que é dito que vem de Ishvara, dessa ordem cósmica. Então, não é uma criação dos rishis, não é que os rishis sentaram e filosofaram e pensaram e criaram uma forma de pensamento, mas eles simplesmente mediaram esse conhecimento para toda a humanidade daquela época, né? Então, os rishis receberam, escutaram nas suas profundas meditações. Com essa mente super afinada, né? Eles conseguiram, então, receber esse conhecimento e depois passar. Então, a gente compara os rishis, né? Quando a gente tem um rio, né? E uma vila, né? Ao redor. Então, todo esse... A gente tem cano, né? Para canalizar, para irrigar, né? A água, né? Então, o rio é maravilhoso, mas para você ter água na sua casa, para você ter água na sua horta, né? Nas plantações, então, você precisa desse cano que vai distribuir água por todo o vilarejo. Então, justamente, a gente compara os rishis como esse cano que ele vai estar distribuindo esse conhecimento que é dessa fonte, desse rio, que a gente chama de Ishvara, essa ordem cósmica, né? Então, por isso esse nome Shruti, porque é aquilo que foi escutado, né? Aquela sabedoria que foi escutada e passada, então, pelos rishis. E esse Veda, né, essa fonte de conhecimento, ela é amplamente classificada em duas partes, né? Então a gente chama de Veda Purva e Veda Anta, né? Então essas duas divisões a gente pode fazer, tem várias formas de analisar o Vedas, de dividir os Vedas, mas aqui de forma geral, para a gente ter uma visão ampla do conteúdo desse Vedas, então a gente tem essa divisão, Veda Purva, Veda Anta. Esse nome é em relação à localização. Veda Purva é aquilo que vem antes, Veda Anta é aquilo que está no final, tá? Então, essa primeira parte, o Veda Purva, né? Então, ele vai lidar com atividades religiosas, né? Tendo em mente a realização dos desejos humanos, né? Então, desejos humanos, né? É alguma coisa, né? Que até agora, né? Acredito aí, né? Todos nós, o que a gente viveu até agora, a gente já sabe muito bem, né? Que desde o nascimento, né, desde o nosso nascimento, o ser humano ele é nada mais do que guiado por desejos, né? A todo momento a gente está sendo guiado por esses desejos. Então, quando a gente é um bebezinho, um nenezinho, o que a gente, né, que a gente deseja? A mamãe e o papai, né? Então a gente está constantemente desejando já desde o berço. Daí a gente cresce um pouquinho, o que a gente deseja? Né? Daí a gente deseja brinquedo. Você leva uma criança, né? Quem é pai, quem é mãe, leva uma criança para uma loja de brinquedo. Fica louca a criança e os pais, né? Por quê? Porque deseja tudo, né? E fica descontrolado, né? Nem a criança consegue lidar com essa irrigação, com essa avalanche de desejos que brota do indivíduo, né?
E daí a gente cresce, né? O que a gente chama de crescimento, a gente cresce e a gente chega no ponto que continua desejando. Então a gente vira adulto e a gente continua desejando. Então, os objetos de desejos, eles vão estar variando, né? Antes é mamãe, papai, brinquedo, e depois vai casa, carro, emprego e tudo mais. Então, os desejos vão mudando, mas o processo de desejar, ele continua. Né? Ele continua a todo momento, do nascimento até o caixão. A gente está constantemente desejando. E esse desejar não é algo que alguém ensinou, a gente vai para a escola aprender, né, como deseja. Não, ele brota como a água brota, né, na nascente do rio. Ele simplesmente vem, né? Ninguém ensinou, ele está lá, ele existe. Então, tendo em mente, né, essa necessidade humana, então o Vedas, ele oferece uma assistência, né? Então a gente tem essa avalanche, esse monte de desejo a todo momento, esse constante desejar do nascimento à morte, né? Mas a gente não tem de fato. Tá, a gente tem a escola, a gente tem alguns pontos que vai nos indicando e a gente vai aprendendo mais ou menos, mas não tem nada sólido que dê uma assistência como lidar com isso. Porque a gente tem que aprender a lidar. Por que que a gente precisa lidar? Porque desejo, né? Então a gente deseja algo, implica que você vai ter o resultado. Só que o que a gente encontra? Que esses resultados, né? Então a gente tem conquistas e fracassos. E a maioria a gente tem uma lista enorme de desejos e de conquista, essa lista ela é o quê? Pequenininha, né? Então a gente fracassa constantemente. E para lidar com todo esse processo, né, uma ajuda, um guia, né, é fundamental. Então o Vedas ele tem justamente essa função de dar assistência nesse processo de conquistas e fracassos do ser humano, né? Então, é um suporte, é uma mão de apoio para aquele que busca, para aquele que acha que tem necessidade, para aquele que quer. Então, não é uma força, não é algo forçado, você tem que vir para o Veda, senão você vai para o inferno. Não, né? É para quem acha que precisa. Se você está bem, sem Vedas, ótimo. Se você está bem com a sua vida, ótimo. Então, não tem uma imposição, né? Mas está lá, com a plaquinha, né? Que ajuda, estou aqui, disponível. Como uma mãe, né? A mãe deixa a criança, quando é um pouquinho mais velha, 5 anos, a mãe está lá, as crianças estão lá brincando, está tudo bem. A mãe não fica a todo momento atrás, né? Agora, a criança caiu, começou a chorar, precisa de ajuda? A mãe é a primeira que aparece, a mãe está lá disponível a todo momento. E Shruti, essa palavra Shruti é feminino, né? Então é feminino justamente é a mãe, que está lá a todo momento disponível. Quer ajuda? Está lá. Não precisa de ajuda? Tudo bem, sem problema algum. Então, muito bem. E para aqueles que buscam, né, esse suporte do Vedas, né? Então acha que a vida de fato é um pouquinho complicado com essas conquistas e fracassos e esse constante desejar e mais ou menos não chegando, né, onde gostaria de chegar. Então vai em busca desse suporte e o Vedas ele vai estar prescrevendo várias atividades, né, várias ações que estão nesse Purva Bhaga, né? Nesse Veda Purva, nessa parte inicial. Então, todas essas ações são prescritas para o indivíduo seguir, né? E essas atividades, né? Essas atividades védicas, a gente chama de karma, né? Então, por isso que outro nome que a gente chama para o Veda Purva é Karma Kanda. Né? Kanda é a sessão. Karma é essa ação, esses rituais. Então, é uma sessão ritualística, que vai prescrever várias ações para o indivíduo estar fazendo, né? E estar aprendendo, estar lidando com essas conquistas e fracassos, né? Então, muito bem. E esses rituais, essas ações, esses karmas que são prescritos nesse Purva Veda, eles são classificados geralmente em
3 formas. Então, a gente tem Kaikam Karma, Vatikam Karma e Manasa Karma. Isso para qualquer ação, tá? Mas no Vedas também a gente usa essas classificações das ações. Então, o que que são? Kaikam Karma, toda ação que está envolvida o meu corpo físico, né? Então, meu corpo físico está envolvido para fazer aquela determinada ação. Daí a gente tem Vatikam Karma, onde o predominante é o oral, a fala, né? Então, o oral é o que predomina na ação. E daí a gente tem Manasa Karma, onde o predominante é o mental. Então, ele não tem a fala e ele não tem o físico. Lógico, o seu corpo está lá, né? A sua fala está lá, mas você não está falando, você está quieto e é mais o mental. Então, são essas 3 classificações. E essas ações, né, prescritas, esses 3 tipos de ações, como que eu sei qual que eu devo fazer? Vai depender do resultado que eu busco, né? Então, qual o resultado que eu estou buscando, vai ser prescrito o tipo de ação que eu devo fazer. Se é uma ação física, se é uma ação oral, se é uma ação mental, e tudo isso está detalhadamente apontado no Purva Bhaga, né? Nessa parte inicial do Vedas. E qual ação, então, que eu tenho que fazer? Vai depender, né, essa meta, esse desejo que eu tenho. Então, que o indivíduo tem. Então, dependendo do desejo que a pessoa tem, ela vai, né, saber exatamente qual ação que ela vai ter que estar fazendo. E, de modo geral, o que que a gente deseja? Né? Então, a gente viu um pouquinho das metas, né? Então, a gente viu Dharma, Artha, Kama e Moksha. E agora, em outras palavras, a gente pode determinar e que é toda essa parte inicial do Vedas, ela vai estar lidando com esses 3 desejos. E quais são esses 3 desejos básicos que a gente constantemente está buscando? Então, o primeiro, a gente quer, o que que a gente quer? Um corpo e uma mente saudável. Então, se a gente tem algum tipo de doença, né, algum problema, o que que a gente quer? A gente vai estar se esforçando para remover essa doença, né? Não tem nenhuma pessoa que ama ficar doente. Tá todo mundo colocando um esforço para ser saudável, né? Então, você quer não só ser saudável, você quer melhorar, aprimorar o seu corpo e a sua mente. Você quer uma mente, quem está estudando Vedanta, quer uma mente afiada, com os valores, quer uma mente própria, apta para esse estudo. Então, todo um esforço para ter esse equipamento. Então, a gente vê o corpo e a mente no Vedanta como um instrumento, né? Então, um instrumento afinado, um equipamento próprio, né? Saudável, a mente e o corpo saudável. Então, essa busca, ela é constante. E essa busca a gente chama de Upadhi. Upadhi é esse instrumento, né? Esse corpo e mente saudável. Esse equipamento que a gente tem saudável, né? Que é como dirigir um carro, né? Então, o Upadhi é nada mais como um carro. A gente senta e a gente determina para onde vai. Se esse carro, ele está numa condição boa, facilmente eu vou pelas ruas. Se ele está caindo, é o pneu que está furado, é o barulho que está acontecendo, é a fumaça que está saindo demais. Daí vai me trazer problema, vai me trazer atenção e eu vou querer, logicamente, cuidar desse carro, né? Então, é a mesma coisa aqui, esse Upadhi, a busca por um Upadhi saudável, né? E melhorar, né? Melhorar sempre, né? Uma mente sadia. A gente passa de uma idade, né? Passou dos 40, passou dos 35, a gente já começa, né, a pensar como que ele pode melhorar, né? Porque daí ele começa a onda, né? A gente viu no Tattva-Bodha, né? Começa a subir, 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 e depois chega uma hora que começa a descer. Todo esse instrumento, ele vai lentamente parando de funcionar. Então, o que que a gente faz para deixar ele, né, sempre pronto, funcionando? Então, aqui a gente chama de Upadhi. Depois a gente tem uma segunda, né, um segundo desejo que a gente tem é conquistar objetos que trazem certos prazeres, certos confortos. Então, esses objetos a gente chama de Vishaya. Então, esse Vishaya, então, não é só estar saudável. Eu quero estar saudável, mas só saudável
né? Eu quero desfrutar também. Então, eu tenho um ouvido super afiado, como um cachorro que escuta tudo de longe. Mas e aí? Você quer uma música para conseguir desfrutar. O que adianta um ouvido que escuta tudo e você não tem o objeto, né, do prazer? Então, você quer uma linda música para você, então, contemplar, desfrutar desse prazer, dessa música prazerosa. Então, você busca um estar saudável, mas não apenas saudável, você quer também desfrutar. Você quer desfrutar, você precisa, né? Você precisa desses objetos de prazer, de desejo, né? De conforto para interagir com esse mundo, né? Então, um corpo saudável para ter a interação com esse mundo, né? Então, a busca pelo conforto, a busca por objetos, pessoas que me tragam um certo prazer, um certo conforto. E aqui a gente chama Vishaya. Então, um padi, um corpo saudável, e Vishaya, um conforto, né? Um mínimo conforto, prazer para eu desfrutar com esse meu aparelho, meu instrumento, meu padi. E depois tem mais algo que a gente também, né? Que a gente também busca. Você ter, né? Você tá saudável, você desfruta de certas pessoas, objetos, né? Que te trazem um certo prazer. E aí você está lá no Brasil, nesse caos, a mente não descansa, né? Por mais que esteja tudo bem, a sua casa está bem, seu corpo físico está bem, você fala, gente, as notícias é de assustar. Então, você quer um ambiente, você quer um local, né? Você quer um mundo, um ambiente que seja, né? Então, o ambiente ele pode ir diminuindo. O ideal é um mundo, né? Um mundo em harmonia, um mundo saudável, né? Um mundo que não te deixa preocupado, né? Então, um mundo em equilíbrio, um mundo em harmonia. O mundo a gente não consegue mudar tudo, então, pelo menos o seu país. O seu país, às vezes, a gente está em situações como no Brasil, que está tudo caótico. Então, que seja pelo menos a minha casa, dentro da minha casa. Deixa eu ter um mínimo de harmonia com meus, né, filhos, marido, vizinho. Então, é esse meu ambiente que seja um ambiente de harmonia. Me traz uma paz. Então, eu tendo esse Lokha, ele me traz também uma paz de espírito, né? Então, esses são os 3 desejos que a gente constantemente busca, né? Então, o padi decente, saudável, sem doença, funcionando, mais ou menos, pelo menos funcionando, mente e corpo saudável. E daí a gente quer coisas para desfrutar, uma amizade, objetos, né? Então, isso, né, o mínimo para estar desfrutando, e a gente quer um ambiente em equilíbrio, né? E esses 3, então, ele permite que eu esteja relativamente tranquilo, em paz comigo mesmo. Então, nós temos 3 tipos de ações, né, prescritas pelos Vedas, né, como a gente viu, Kaikam, Vatikam, Manasa, ações que são físicas, ações que são orais e ações mentais, e nós temos 3 tipos de resultados, né, baseado nesses desejos que a gente quer. O padi, um corpo saudável, uma mente saudável, objetos, né, objetos, pessoas que tragam esse prazer, esse conforto, e Lokha, esse ambiente, né, essa atmosfera necessária para qualquer coisa, né, frutificar. Então, e dependendo do seu desejo, né, vai ter o ritual devido para ser feito, né? Então, de acordo com o que você deseja, se você tem uma doença, se você está buscando ter filho, se você está buscando a chuva cair, né? Então, tudo isso vai ter rituais prescritos no Vedas para tudo que você imagina, tá lá ele dizendo, faça isso, você consegue isso. Faça essa ação, você recebe aquilo. Então, é a parte longa, grande, ritualística, né? Então, muito bem. Isso é prescrito, né? Então, tudo isso é prescrito pelo Vedas para fazer. E aí? E aí você vive a sua vida, né? Então, você vai vivendo a sua vida, você tem o mínimo, né? O suficiente para desfrutar. E quando você tem essa certa paz de espírito,
né? Esse feeling good, pouquinho, né? Um sentir-se bem com esse básico que você tem, à medida que você vai experienciando, vai vivendo a sua vida, o que vai acontecendo? Algo importante vai acontecendo. Então, eu vou aprendendo com a experiência. Então, toda essa experiência, todas essas ações que eu vou fazendo, todos esses desejos que eu vou realizando, todas as conquistas, todos os fracassos, a todo momento, isso está querendo me ensinar alguma coisa muito importante. Então, através das experiências, eu tenho a possibilidade de aprender, né? Então, todos os resultados, né? E o que a gente aprende com essa experiência? Só que para aprender também com essa experiência, se eu vivo uma vida mecânica, se eu vivo uma vida corrida, né? Onde eu não tenho tempo para meditar. Meditar não é que você sente e medita, mas um tempo, você não tem espaço, você não tem oxigênio no cérebro, você não tem espaço para respirar. Você não tem espaço para entrar dentro de si mesmo, né? Então, e a gente vê isso, né, nas pessoas. As crianças hoje, né, as crianças estão entediadas, né? Então, o que os pais fazem? Dá tablet, dá iPad, dá o telefone para a criança. Por quê? Porque está entediada. Então, a gente não tinha isso na nossa época, né? Ninguém tinha telefone, iPad, não tinha joguinho, não tinha nada. E a gente era entediado? A gente era. Às vezes a gente estava entediado e é ótimo estar entediado. É ótimo não ter nada para fazer. É ótimo. Faz parte de todo esse processo. Quando você não tem nada para fazer, você cria. Você cria, você contempla, você desfruta um nascer do sol, você contempla um passarinho cantando, então você desenvolve um outro olhar que não é iPad, que não é mecânico, que não é sem pensar. Então, esse entediado, esse não ter nada para fazer, né? Tudo isso faz parte do processo, justamente para a gente aprender com essa experiência que a gente recebe, que a gente está experienciando a todo segundo, né? E o que é essa experiência, né? O que a gente aprende? O que tem para aprender? Então, se essa pessoa ela tem um mínimo de sensibilidade, um mínimo de oxigênio no cérebro, ela vai aprender com essas experiências. E o que ela aprende? Ela vai notar, né, que repetidamente a mesma coisa acontece, né? Então, tudo isso que me dá prazer, tudo isso que faz eu sentir gostoso, porque faz, né? Não é gostoso você ter um corpo, um joelho que não dói, umas costas que não dói a todo momento? É delicioso. É delicioso ter um corpo confortável, que você nem sabe que você tem corpo. Uma mente que pensa, é maravilhoso. É maravilhoso ter um amigo do seu lado, ter um parceiro, né? Ter coisas para saborear, né? Um alimento, né? Uma refeição maravilhosa. Tudo isso é gostoso. Tudo isso faz você se sentir bem. Ter um ambiente, uma casa, um país maravilhoso, tudo isso faz você sentir bem, né? Só que junto com todos esses prazeres que as experiências trazem, que as conquistas trazem, né? Tudo isso junto com ele, a gente percebe, né, que todos eles existem certos defeitos intrínsecos em tudo isso que eu busco, em tudo isso que eu desejo, em tudo isso que eu desfruto, né? Então eu desfruto, mas juntamente esses defeitos aparecem, né? Então, quando a gente tem essa vida mais tranquila, tranquila não é que você não tem que fazer nada, você tem que meditar o dia inteiro, não. Mas uma vida que você permite questionar, você permite um tempo para si mesmo, né? Você não está como esse rebanho, que na verdade é o que todo mundo quer, né? A nossa educação é isso, rebanho, sem pensar você flui com todo mundo e não questiona. Quanto menos questionar, melhor, né? Então, quando você tem esse espaço para uma introspecção, quando você tem esse espaço para olhar para si mesmo,
você percebe que existem certos defeitos, todos esses karma pala, todas essas ações, esses resultados que eu recebo, por mais gostoso que eles tragam, eles trazem de fato, né? Que seja a coisa mais simples, que seja um chocolate que eu como, eu desfruto, é gostoso, né? Mas juntamente com ele tem defeitos carregados. E quais são esses defeitos? Então, por exemplo, no exemplo do chocolate, né? Então, você desfruta aquele chocolate. Para você desfrutar esse chocolate, você teve que pagar um dinheiro para receber esse chocolate. Então, tudo inclui, né, perda e danos para você desfrutar o que você desfruta naquele momento. Então, quais são esses defeitos? As escrituras apontam 3 defeitos básicos que estão sempre presentes junto com esse se sentir bem com todas as conquistas que a gente tem. E quais são eles? Então, todos os prazeres que eu desfruto, eles estão sempre mixados com dor. Então, sempre ele vai estar mixado com dor. Como assim? Né? Então, para tudo que eu conquisto, né? Então, eu coloco um esforço. Eu arregaço as mangas, eu trabalho pesado para conquistar aquilo que eu estou desfrutando. Não, mas caiu do céu. Do nada eu recebi aquele presente. Pode ter recebido aquele presente do nada, mas esse do nada é um punyam que no passado talvez você não esteja associando, mas no passado você plantou aquela sementinha para colher agora. Então, teve esse esforço que você não está associando com o resultado que você está tendo no momento, mas você teve um esforço para plantar, semear. Então, você gastou um tempo, gastou um dinheiro com a semente, você pôs no solo, você cuidou, você protegeu aquele solo de passarinho, de inseto, você gastou água, você gastou o seu tempo, a sua dedicação para desfrutar aquela plantação que vai germinar e que vai te trazer frutos, né? Então, tudo que você desfruta, você tem que pôr um esforço, uma dedicação, um suor. E quanto mais maravilhoso é aquilo, né? A casa dos sonhos, que era uma mansão. Uma mansão, você vai ter que trabalhar mais para pagar a mansão. Então, quanto mais precioso mais competição, né? Mais pessoas também querem aquilo. Então, você vai ter que fazer um esforço dobrado, um esforço a mais para chegar naquele objeto de prazer. Então, tudo, né, envolve um esforço, uma conquista, uma batalha, né? Então, perde, né? Você perde um tempo, você perde um dinheiro, você perde uma energia que você coloca para ganhar isso que você desfruta naquele determinado momento. E daí você batalhou, 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 ganhou. Resolveu? Ganhou, ponto final? Não. Então, aquela mansão que você sonhava, 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 comprou a mansão. E agora? Você precisa de empregados para manter aquela mansão. Cada 2 anos você vai ter que pintar aquela mansão. Vai ter que cuidar do jardim toda semana. Vai ter que limpar a casa diariamente. E assim é com tudo, que é com tudo, com o mínimo. Você quer desfrutar um copo d'água, você tem que levantar, andar e pegar o copo, né? Pegar o copo, encher e tomar água, e engolir água, né? Então, tudo isso tá. Então, você precisa manter, né? Então, tem que reter, você tem que proteger aquilo que você obteve, né? Então, malhar, que é um corpo sadio, né? No Brasil tem isso, de ter aquele corpo malhadão. Então, você vai lá 2 anos malhando, 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 todo dia, musculação, musculação, e você tem aquele corpo, né? Todo, aquela forma maravilhosa. Parou? Pronto, agora você pode parar a ginástica, parar a musculação. Não, você parar, dá 6 meses, cai tudo de novo. Então, você precisa fazer a musculação sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. E daí vai chegar um momento que nem a musculação não vai dar conta. Por quê? Porque vai decair, vai cair.
né? Então, no final, você coloca um esforço grande, conquista, conquistou. Não acabou aí o esforço, porque você tem que pôr agora um esforço para manter o objeto que você conquistou, ou a pessoa que você conquistou. E depois o que que acontece? No final, sempre vai. Nunca fica. Nada é eterno. Vai embora. O que veio, ele vai. E a gente sabe mais ou menos isso. Na hora que vai, é aquele desespero, é aquele problema, né? E que tá tudo em ordem, tá tudo bem, sem problema. Mas ele vai. Então eu tenho que ter essa consciência que ele também vai. Então, todos esses 3 desejos que a gente viu, Upadi, Vishaya e Louca, é um corpo saudável, uma mente saudável, objetos de prazer que tragam um conforto, um ambiente, um mundo sadio, em equilíbrio, né? Então, tudo isso que eu busco, tudo isso que eu batalho, então não é simplesmente o esforço para batalhar, é o esforço para manter e no final, ele sempre vai embora, né? Então, esse é o primeiro defeito. Esse é o primeiro defeito de tudo que eu conquisto, de todos os resultados que eu recebo, né? Então, muito bem. E qual que é o segundo, né? Então é em primeiro lugar, né? Essa conquista, esse manter e esse perder. Né? Então, esse primeiro ponto, esse primeiro defeito que a gente encontra, isso a gente analisa qualquer coisa, a gente não precisa analisar uma grande proposta, um grande desejo. Tudo, qualquer coisa pequenininha no seu dia a dia. Por isso que eu falo, se tem oxigênio, se tem esse tempo para olhar, não fazer nada, ficar entediado. Se você tem esse tempo, você vai perceber essa repetição que acontece com todas as experiências, né? Com tudo conquistado, com tudo fracassado, né? Isso está sempre presente. Então, esse é o primeiro, né? Então, existe dor mixado, existe sofrimento, existe a todo momento um esforço colocado, né? Esse é o primeiro defeito de todos os resultados que a gente obtém. E aí, o segundo defeito, então, essas ações, né? Através das ações, eles vão, todas as ações que eu faço visando esses desejos, eu vou estar a todo momento produzindo resultado. Então, qualquer ação que eu faço, ela logicamente vai produzir um resultado, né? Não tem como escapar. Agora, toda ação que eu faço, ela vai produzir um resultado finito. E qual que é o problema? Ninguém está feliz com o finito. Ninguém quer um resultado finito, mas a gente está constantemente fazendo para ter esse resultado infinito, ilimitado, uma felicidade plena, sentir-se pleno a todo momento. E o que que acontece na prática, no dia a dia? Tudo que a gente conquista é sempre um resultado finito, porque a ação, ela é finita e ela só consegue produzir finito. Então, esse é o segundo defeito, né? Então, a gente tem a nossa listinha de desejo, né? Então, eu desejo a casa, a mansão dos sonhos. Ganhei, comprei, né? Conquistei a mansão dos sonhos. Daí, o que vem? O próximo desejo. Daí, eu quero uma casa na praia. Depois eu quero ter filho. Essa lista ela não para. Como eu falei, o desejo fica brotando, né? Saindo a todo momento, né? Então, ninguém está feliz com o finito. E todas as ações que a gente está fazendo vai produzir só resultado finito. Esse é o segundo defeito que a gente observa no dia a dia. O terceiro defeito, ele é quase como uma droga. Ele pode ser, né? Lógico, a gente viu no Upadeshasaram que a gente pode usar as ações de forma maravilhosa para esse crescimento e essa preparação para o estudo. Mas para as pessoas que não têm oxigênio, para as pessoas que não param, para aquilo que corre, isso não é questionado, você não percebe isso. E o quê? Que você tem uma dependência. Você tem uma dependência física e mental. Você vira escravo, né?
Então, você vai morrer sem aquilo. Sem aquela pessoa, você vai morrer. Você perdeu a pessoa, pronto, né? O namorado foi embora, minha vida acabou. Estou sem noção. Estou sem direção, né? Se eu não ter aquela roupa, meu mundo acaba. Para tudo. Se eu não ter aquele emprego, eu não vou ser feliz, né? Então, a todo momento, a gente está escravo. A minha felicidade depende de todas as minhas conquistas. E eu vou nessa viciadamente. Eu vou uma atrás da outra. Eu conquisto uma coisa, eu não tô completamente feliz. Eu vou para outra, buscando essa felicidade constantemente viciado nesse, né, nessa, como a droga produz essa sensação, né, de plenitude. Então eu sinto a plenitude e ela vai embora, porque ela não é plenitude, né? Então esse vício que a ação ela pode estar produzindo, né? Eu faço, eu quero mais. Se eu não tenho aquilo, eu vou morrer. Eu preciso fazer aquilo. Se eu não ficar sem a viagem da Índia, pronto, vou morrer. A gente nunca foi para a Índia, não morreu. Então a gente coloca como se a gente realmente precisa, sem aquilo não vivo. A gente vive, a gente percebe. E na verdade essa situação que a gente está vivendo, né, hoje essa pandemia, a gente percebe que muita coisa a gente fica, né? Ai, não consigo não sair de casa. Ficou aí quase um ano, não, um ano sem sair de casa. Então a gente vai percebendo que várias coisas que a gente pensa que não dá para viver sem, a gente vive, né? Então, esses são os 3 defeitos, né, que a gente encontra, que a gente percebe, né, vivendo uma vida consciente, uma vida alerta, né? Então, quando eu vivo essa vida alerta, eu começo a perceber esses defeitos. E geralmente o que acontece? As pessoas não percebem, vão lá e continuam. Minha avó viveu assim, minha bisavó viveu assim, e eu vou vivendo assim, ninguém questiona nada, e você vai, né, nesses 3 desejos, buscando, e mixado com todos esses defeitos, e nunca questionando. Então, a vida védica, ela apresenta certas ações prescritas, o que a gente chama de Karma Yoga, né, que é justamente desenhado, né, para a gente descobrir esses defeitos. Então, ela passa, né, ela prescreve essas ações para você, num determinado momento, clicar e perceber esses defeitos, né? E para que você precisa perceber esses defeitos, né? Se você não reconhecer que todos esses seus desejos que você não vai viver sem, né? Que eles são todos com defeitos e nada está produzindo realmente o que você gostaria, você não vai, se você não reconhecer isso, você não vai buscar uma meta melhor, né? Em nenhum momento. A gente tinha 10 anos atrás, eu tinha uma gatinha, né? E a gente vivia no ashram e a gente começou a escutar, era temporada de chuva e aqui chove muito. E a gente escutava, um dia inteiro ficamos escutando lá um barulhinho, parecia um passarinho, e o barulho não ia, pi, pi, pi. Daí a gente foi ver o que era um gatinho, mas era um gatinho assim, minúsculo, né? Cabia na mão, tinha acabado de abrir os olhos. Não sei se a mãe abandonou ou se perdeu, e o gatinho estava lá encharcado no meio da chuva, né? O que a gente fez? Tá no acho, a gente pegou o gatinho e começou a cuidar desse gatinho, né? Então virou, a gente dava na seringa, a gente fazia, não tinha muita experiência, a gente pegava leite e misturava com cereal, né? E dava na seringa, cada 2 horas dava essa amamentação para esse gatinho. E ele foi crescendo, ficou com a gente, era ainda criancinha, e a gente tinha que ir para Delhi, né? Então a gente foi de carro, de táxi, né? De táxi para Delhi, e ele pôs a gatinha numa caixinha e levou com a gente. Daí a gente ficou numa casa de uma amiga, e essa amiga, ela tinha um gato, né? E esse gato já era um gato grande, ele comia essa ração seca, né? Esse whiskas, né? Que é carne, e, lógico, tem um sabor para o gato que é carnívoro, maravilhoso. E essa gatinha nenezinha que estava acostumada e feliz da vida com o leitinho de cereais dela, quando ela experimentou essa ração,
O bichinho não parava, não parava. Ele comia, comia. A barriga parecia que ia estourar. A gente conseguia ver na pele o desenho da ração. A gente falou, gente, esse gato vai morrer, vai morrer. E daí a gente ficou lá, ficou uma semana, voltou, levei, né? A gente levou o leitinho de cereal, né? Foi dar o leitinho de cereal. O gatinho queria o leitinho de cereal? Não queria o leitinho de cereal, né? Por quê? Porque ele reconheceu que existe algo mais saboroso, né? Bem melhor do que o leitinho de cereal. Então, quando a gente voltou para Rishikesh, não acho, não, o leitinho de cereal não era nada. Imagine, nem queria comer, precisamos comprar essa ração, né? Então, quando você reconhece que existe algo mais elevado, daí somente a sua mente vai elevar em busca daquilo, né? Então, esse reconhecimento que tudo que eu busco é carregado de defeitos e não produz essencialmente o que eu de fato busco, quando isso clica, você não vai ficar mais gastando o seu tempo com tudo isso. Lógico, o básico, você tem um corpo, você tem uma mente, o básico você vai precisar, né? Então, o básico você vai conquistar, mas você não dedica mais a sua vida inteira, né? Para os desejos com defeitos, com as metas defeituosas. Então, agora você vai o quê? Você vai em direção a essa meta livre de defeitos, né? Então, você vai buscar uma meta, essa meta que é apresentada pelo Vedas, essa meta livre de defeitos, né? E o Vedas, ele não diz que ele vai prescrever ações e daí você tem que parar tudo, né? Tudo que você faz de gostoso, de legal, né? Sai à noite, você tem que parar tudo e agora seguir essa vida védica restrita. Não, continua a busca dos seus desejos, continua tudo o que você quer. E põe essas ações básicas prescritas pelo Vedas. Então, dedica o mínimo de tempo para isso. E à medida que isso vai acontecendo simultaneamente, a magia vai acontecendo. É que nem o yoga, né? No início, quando eu dava aula de yoga, o aluno vinha, porque eu como carne. Ok, né? Preciso parar de comer carne? Não precisa fazer nada. Só tem que fazer yoga. Senta e faz o yoga. Começa a praticar. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, o tempo que você tem. Pratica. Pelo menos uma vez por semana. Mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que parar de comer carne, eu tenho que parar de beber, eu não posso, eu tenho que agora seguir os... Não precisa fazer nada. Continua a sua vida como você está. E começa o yoga. Então, o yoga, ele começa a dar esse espaço, né? Ele cria esse espaço. E ele vai criando esse espaço, você vai percebendo que certas coisas não cabem mais, né? E você, naturalmente, vai abandonando coisas que não te levam a nada. Esse espaço faz você perceber, né? Então, no yoga, a gente vê isso. À medida que você vai fazendo, várias coisas na sua... Como criança, né? Criança, a gente estava super feliz com uma bexiga. Feliz da vida. A bexiga estourava, chorava em prantos. E quando é aquelas bexigas com gás, perdeu a bexiga foi embora, aquele tropé, né? Que com o filho a gente percebe isso. A bexiga foi embora, nossa senhora, acabou o mundo. Então, hoje a bexiga não cabe mais para você, né? Então, a bexiga ela não te traz mais nenhum sofrimento e nenhum êxtase, né? Então, você percebe isso. Então, o Vedas, ele não vai estar te restringindo aquela vida, né? Onde eu não posso nem respirar, não. Continua a sua vida e coloque em prática certas ações prescritas. E à medida que você caminha, isso vai cada vez mais se abrindo e se revelando. E essa descoberta que a todo momento acontece, você vai percebendo. E então vai direcionando a essa meta, né? Essa meta livre de defeitos. Só que aqui a gente entra no pequeno, né, problema. Nesse momento, onde tem esse reconhecimento, o Veda Purva não te cabe mais. É que nem a bexiga, né? A criança super feliz com a bexiga. Agora você adulto, tem uma bexiga, se não tem, se estourou, não estourou, ok.
né? Não é irrelevante para você. Então, da mesma forma, esse Purva Bhaga não faz mais sentido para você, né? Você já colheu tudo que você tinha que ter colhido e agora está na hora de limpar esse terreno, né? Não cabe mais deixar o plantio lá, você já colheu, né? Então, agora você tem que limpar. Então, o Purva Bhaga, ele cumpriu a ação, ele cumpriu o que ele tinha que fazer, que era esse reconhecimento. Esse reconhecimento que todas as ações que eu faço, todos os resultados que eu desfruto, eles carregam esses defeitos e sempre esses defeitos. Então, muito bem, e agora o que eu faço, né? Então, onde que eu encontro essa meta livre, né, de defeitos? Então, ele apresenta como Vedanta, né? Então, agora é esse pulo que a gente faz, né, do Veda Purva, a gente vai, então, para o Vedanta, essa outra porção. E essa outra porção, ela não vai estar lidando mais com esses três, né, esses três resultados, o Padi, Vishaya, Louca, né? Então, isso, você não vai estar dedicando mais a sua vida para isso. Agora, você vai dedicar a meta, né, para esse defeito, essa meta livre de defeitos. E o que é essa meta livre de defeitos? Cadê ela? O que é isso? Né? Então, o Vedanta, ele vai, então, Vedanta, o final do Vedas, então, essa porção que está no final. Então, o Vedanta, ele vai apresentar essa meta livre de defeitos como Brahman. Brahman é essa meta livre de defeitos. E onde que está? Onde que está essa meta, né? Onde que está esse tal Brahman, né? Qual que é a natureza desse Brahman? Então, o Vedanta, ele vai apresentar como Tat Tvam Asi. Então, essa meta, né? Essa meta que você agora busca, né? E que você está direcionado, e que você está fazendo todo o seu esforço. Essa meta livre de todos os defeitos acontece de ser você. Então, aqui, né, o Vedanta, agora, então, todo o meu trabalho não é mais para buscar, para conquistar o Brahman, essa meta livre de desejos. Por quê? Por que eu não quero mais buscar, mais conquistar? Porque o Vedanta, ele não apresenta Brahman como um objeto a ser conquistado. Ele revela Brahman como sendo eu. Então, aqui ele dá né, a mente, ela dá uma chacoalhada, né, quando a gente escuta isso. Então, antes de vir para o Vedanta, eu sou um diva, né? O que é um diva? Um mortal, um ser finito, nasceu, vai morrer, né? A certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E daí vem o Vedanta, né? E me fala me diz que nada, né? Nada de fato me falta, que eu tenho tudo que eu preciso e que eu sustento tudo que existe. Né? Então, o Vedanta vem e me fala isso. Então, agora, o meu novo desafio não é mais conquistar essa quarta meta sem defeitos, mas agora é averiguar, é questionar e saber se o Vedanta está me fazendo de bobo ou de fato é verdade, né? Então esse Brahman, tudo que eu gostaria de ser, eu sou aqui e agora. Não é uma meta a ser conquistada, mas sou eu, né? Então, colocado é uma grande diferença. Da onde eu estava, diva, um ser finito, um ser limitado, resumindo, um ser miserável, que tudo que busca, que tudo deseja, sempre encontra fracasso, né? E todos os resultados cheios de defeito. Então, de um miserável, eu chego a essa plenitude, né? Infinito, né? Esse Brahman. Então, agora,
todo o foco, ele passa para ser, né, em direção a conhecimento, a questionamento. O que de fato eu sou, né? E para surpresa, à medida que a gente vai estudando, né, que o indivíduo vai estudando, ele vê que essa noção que eu preciso de várias coisas para minha sobrevivência, que eu preciso de várias pessoas ao meu redor e objetos ao meu redor para minha felicidade, essa noção é uma noção errada, né? E que eu sou a felicidade e não preciso de nada fora para ser a felicidade, né? Então esse conhecimento ele é chamado Atma Vidya, né? E esse Atma Vidya é o tópico do Veda Anta, né? Então, o Veda Anta, ele vai estar trabalhando toda essa questão, não de conquistar o Brahman, mas de assumir um status que pertence a você. E se eu não sei que esse status pertence, é justamente isso que eu tenho que questionar e ver, de fato, se é ou não é, né? Então, é justamente esse direcionamento que a gente vai fazer. Então, quando a gente escuta isso, né, vem a mente ela vira para si mesmo, né? Vem uma reação mixa, né, interna. Ao mesmo tempo que você fala, porque quando a gente está acostumado, o que a gente está acostumado? Tudo que a gente quer, né? Quanto mais maravilhoso, mais esforço você tem que pôr. Você quer aquele carro maravilhoso, mais dinheiro você tem que pôr. Se você quer um fusquinha, pouquinho dinheiro. Então, quanto mais precioso, mais esforço. Então, agora, você está indo para metas sem defeitos. Uau! Então, para chegar, vai ser aí, vou ter que ralar, né? E na espiritualidade, nos livros, a gente fala o caminho da navalha. Então, o caminho mais árduo, né? Então, eu já fico até com medo. Nossa, tão difícil, como que eu vou chegar lá, né? E daí vem o Vedanta e fala que você não precisa fazer nada. Quando você escuta isso, tem um alívio. Por quê? Porque eu já sou tudo que eu quero ser. Mas, ao mesmo tempo, tem esse mixo, né? essa mixagem de sentimentos. Porque, ao mesmo tempo, o que acontece? É um problema. Porque, desde quando eu nasci, eu tenho todos esses conceitos, todas essas noções que foram me dadas sem questionar, a nenhum momento a gente questiona, a gente vive isso, e o que a gente... Não só a gente tem essa noção de diva, um ser limitado, fulano de tal. Esse fulano de tal construiu um reinado. Então, ele construiu um reinado baseado aonde? Nessa noção. Eu, fulano de tal, miserável, finito, né? Então, todo esse reinado, agora que eu olho, que eu desfruto, foi criado num chão, numa noção errônea, né? Então, para virar e andar, não é fácil. Não são todas as pessoas, né? Quando você investe a vida inteira, investe o seu tempo e reconhece que todo esse investimento, não vou falar que foi em vão, porque fez você chegar onde você está, né? Mas que foi, né? Não foi em direção a esse Brahman, né? Então, para deixar isso, não precisa abandonar, mas para reconhecer, né, que a direção ela estava errada, não é todo mundo que reconhece. Quando você investe, você passa até fazer de conta que aquele investimento valeu, né? E você não quer deixar de lado. Então, esse sentimento mixado a gente encontra quando a gente entra no Vedanta. Então, a gente vai estar falando um pouquinho mais na próxima aula. E, então, é esse foco, é essa direção que a gente vai caminhar. Essa quarta meta, que a gente chama de moksha, a liberdade. Liberdade do quê? Né? Justamente a liberdade desse divatvam, dessa noção, eu, um ser limitado, né? E para isso a gente vai num questionamento, né? Questionar, tá? De fato, o que o Vedanta fala, sou eu? Ou eu, é isso que eu assumi,
porque minha avó viveu assim, minha bisavó viveu assim, o mundo inteiro vive assim. Né? Então, aqui é um momento que a gente começa. Então, o Vedanta é um mundo que a gente entra, onde o foco é o questionamento a respeito quem sou eu. E a gente vai continuar esse questionamento na próxima aula. Então, muito bem, finalizamos então com a oração. Então, essa oração que a gente vai estar sempre finalizando, a oração da prosperidade, Swastipataha, uma oração para esse ambiente, né, esse ambiente desejado, esse ambiente, né, que o mundo seja tudo isso que a gente gostaria, né, e muito mais. É uma oração muito linda e a gente vai estar cantando ela sempre no final. Om Swasti Prajabhyah Paripalayam Nyayena Margena Mahim Mahishaha Gobrahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyaha Prithvi Sasya Shalini Desho Yanksho Bharahitaha Brahmana Santo Nirbhayaha Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santo Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om